Josuenildos e Josuenildas, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo, graças a Deus. Na última sexta-feira, aliás, o índice Bovespa fechou ali cotado em 131.902 pontos. Obviamente em queda. E dentro desse mar de sangue, né, desse mar vermelho, tivemos algumas notícias positivas. Por exemplo, a taxa de desemprego veio em 6,8%, o número de vagas de trabalho veio acima do esperado, o mercado estava contando ali com 250 mil vagas, veio 432 mil vagas, isso é muito bom, inclusive para o governo, mostra que a economia, de certa forma, está reagindo, mas eu ainda não sei ao que, porque a gente tem uma série de coisas que travam, taxa de juros elevada, fiscal uma bagunça, então, assim, tudo isso são coisas que puxam o freio na economia. Fora que o Brasil, que teve queda na sexta-feira, a Europa também apresentou queda na sexta-feira, só que eu acredito essa queda europeia, não só europeia, mas a brasileira também, uma função de várias coisas. Por exemplo, quando a gente pega a Alemanha, que é o motor da União Europeia, inclusive eu tenho um artigo que saiu no Corecon que fala muito bem sobre a Alemanha. A Alemanha era um motor europeu e no governo da Merkel, eles fizeram uma série de políticas que acabaram tirando a Alemanha da rota do mundo. Então, a conta chega, e ela não vai chegar hoje, ao longo de um período. Então, hoje a gente tem uma Alemanha mais fraca, e o que acontece? A bolsa, que é o termômetro da economia, nos reflete essa situação. Então, a gente tem isso, não dá para florear. Então, isso faz com que a bolsa acaba caindo lá também. Nos Estados Unidos, a gente tem nessa semana, agora que está começando, o Trump Day, inclusive no curto prazo, ele é a razão para essa bagunça no mundo. O que é o Trump Day? É a política da reciprocidade do presidente Trump. Eu tenho chamado de Trump Day, coisa da minha cabeça, assim como Josuenildo e Josuenildas. Então, o que acontece? Nesse dia do Trump Day, ele pretende tratar com reciprocidade aquela questão das tarifas. E o que vai gerar isso? No curto prazo, vai gerar uma elevação dos preços para o cliente final lá. Até porque a gente sabe que quando existe uma elevação no preço, o produtor, ele não tem aquela história, olha, mas eu estou tarifando o cara que faz a geladeira. Não, você tarifou o cara que faz a geladeira, mas ele vai passar o preço para o consumidor final. Ponto. Então, o mercado está ansioso para saber o que vai acontecer no dia 2, e isso também acaba gerando uma elevação de preços que vai gerar um aumento na inflação dos caras. E o que vai acontecer? A princípio, eles estão com a taxa de juros meio que sob controle. Só que, se houver um aumento de inflação, eles vão ter que aumentar a sua taxa de juros. Aumentando a taxa de juros lá, nós vamos precisar rever aqui no Brasil, porque a gente está pensando aí hoje em terminar o ano com a taxa de juros em 15%. Se eles aumentarem lá, talvez a gente passe dos 15% aqui. Só que isso é horrível para nós. Por quê? Taxa de juros elevada significa que você vai dar um freio na economia, você vai segurar o touro pelo chifre, e é isso aí. Então, mais uma vez, a gente vai ter aquela coisa, né, o paraíso do rentista, que é o Brasil. Então, acho que dentro desse momento que a gente está vivendo na vida, aqui no Brasil, eu não vejo muitas saídas. Eu acho que o cara que é o dono da padaria, o dono da fábrica, ele já está no negócio e tem que seguir a vida. Agora, quem está pensando em abrir uma empresa física hoje, eu fico um pouco preocupado, porque a taxa de retorno ela acaba sendo baixa e a gente tem um mercado de capitais, que é óbvio que é para quem sabe, para quem entende, que está pagando vai dar um retorno bom. Você pega, por exemplo, os títulos públicos, taxa de juros elevada.
o governo do jeito que a gente está acompanhando aqui no Brasil todo dia. Qual que é o resultado dessa função? É simples, a taxa de retorno do governo para você... porque, na verdade, esses títulos que a gente compra é um empréstimo que a gente faz para o governo. Então, ele vai te pagar uns juros cada vez mais alto para você continuar emprestando dinheiro para ele. Isso é bom para quem vai comprar esses títulos. Por outro lado, no mercado de capitais, eu acho que para quem está querendo entrar, para quem já está lá dentro, é um momento muito bom de compra. Por quê? Quando a gente olha na televisão, a bolsa lá em 200 mil pontos, olha pessoal, vamos comprar ações do Joshua Bank, ao meu banco. O que que acontece? Nesse momento, quem comprou hoje está realizando lá na frente. E aí o cara que está entrando agora, o que que ele vai fazer? Ele vai comprar uma ação cara num momento em que ela já está quase indo dar uma respirada no preço. Então, o que que eu penso? Eu acho que hoje o índice Bovespa ele tá barato. Inclusive, a gente tem algumas ações muito atrativas, pagadoras de dividendos, enfim. Eu acho que é o momento de dar uma olhada com carinho para esse mercado. Fora isso, eu não tenho outros, eu não pensaria em outros lugares para colocar recurso nesse momento, né? Até por achar que esse é o caminho mais rentável hoje para quem está com uma grana, para quem está querendo começar essa brincadeira também. Enfim, eu acho que o que eu tinha para falar é isso e vamos ficar atento aí ao longo dessa semana para ver o que vai acontecer no mercado. Beijos a todos, até o próximo bate-papo.